Pessoal, estamos de volta, né? Para mais um nosso encontro semanal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciência. Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos continuar a falar sobre as ideias evolucionistas. Na primeira aula, nós falamos de fixismo, transformismo, as ideias de Lamarck, as ideias de Darwin. Vamos dar continuidade agora sobre as ideias de Darwin. A explicação de Darwin, seleção natural, em nosso livro, façam a gentileza de abrir na página 57. De lá, nós seguiremos até a página 61, tá bom? Conto com você. Olha aí. Explicação de Darwin, seleção natural. Após retornar à Inglaterra, Darwin continuou suas pesquisas, tentando responder às perguntas geradas por suas observações. Ele também tentava explicar sua ideia de descendência com modificação. Darwin começou a suspeitar que o mecanismo da evolução poderia ter alguma semelhança com a seleção artificial, processo em que o ser humano seleciona para a reprodução espécies animais e vegetais com características desejáveis e despreza as demais. Foi por meio desse processo que surgiram as raças de cães, carneiros, cavalos, vacas e as variedades de frutos e outros vegetais. Olha aí, observe a imagem, mostarda selvagem. A partir da mostarda selvagem, por meio de cruzamentos conduzidos pelo ser humano, foram obtidos o repolho, o couve de Bruxelas, o brócolis e a couve-flor. Então, vamos observar aí, a mostarda selvagem, a setinha indica o novo tipo, né, que foi produzido. Brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor e o repolho. Tudo a partir da mostarda selvagem. Darwin passou um bom tempo estudando os cruzamentos seletivos que os criadores de pombo realizavam para obter as várias raças desse animal. De forma semelhante, pensou ele, a natureza poderia selecionar determinadas características e, com o tempo, originar novas variedades de animais ou plantas. Como o processo de seleção poderia ocorrer na natureza sem interferência humana? Uma ideia para a resposta a essa pergunta veio em 1838, quando Darwin leu um livro do economista inglês Thomas Malthus sobre populações. Malthus afirmava que as populações tendem a crescer de forma exponencial, ou seja, a taxa de crescimento aumenta com o tempo. Por exemplo, no instante inicial, a população seria formada por um indivíduo. No instante seguinte, a população dobraria, 2 indivíduos. No próximo instante, ela dobraria novamente, 4 indivíduos, e assim sucessivamente. Já os recursos para sustentar os indivíduos, né, como alimentos, eles cresceriam mais lentamente. No instante inicial, haveria uma quantidade de recurso. No instante seguinte, 2 quantidades. No próximo instante, 3 quantidades, e assim sucessivamente. O crescimento mais rápido da população em relação ao aumento de recursos, né, de alimento, espaço, etc., resultaria na escassez desses recursos, que são necessários à sua reprodução e à sua sobrevivência. Considerando que os recursos são limitados, Darwin concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver e se reproduzir. Os indivíduos com melhores oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições desfavoráveis de seu ambiente. Esses indivíduos teriam maior probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Considerando que os recursos são limitados, Darwin concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver e se reproduzir. Os indivíduos com melhores oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições desfavoráveis de seu ambiente. Esses indivíduos teriam maior probabilidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Nessas condições, as características favoráveis tenderiam a ser preservadas
e as desfavoráveis destruídas. Darwin chamou de seleção natural a preservação de variações favoráveis e a eliminação de variações desfavoráveis. Segundo ele, pelo lento e constante processo de seleção natural, ao longo das gerações, as espécies podem diversificar-se e tornar-se adaptadas ao ambiente em que vivem. Dessa forma, as variações e a seleção natural dariam origem a características que facilitam a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente. No Polo Norte, por exemplo, um urso com boa cobertura de pelos está mais adaptado do que um urso com poucos pelos. Adaptações são, portanto, características que facilitam a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente. Essas adaptações são resultado de variações entre os indivíduos e do processo de seleção natural. Darwin resume essa conclusão no trecho abaixo, tirado do seu livro de 1859, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, que ficou mais conhecido em português como A Origem das Espécies. Olha aí o trechinho do livro dele. Vendo que as variações úteis ao homem ocorreram sem dúvida, que outras variações úteis de alguma forma a cada ser na grande e complexa batalha da vida possam ocorrer durante muitas gerações sucessivas. Se isso ocorrer, podemos duvidar, lembrando que nascem mais indivíduos do que podem sobreviver. Que indivíduos com vantagens, por menores que sejam, teriam uma melhor chance de sobreviver e procriar sua espécie. Por outro lado, podemos ter certeza de que qualquer variação prejudicial seria destruída. A essa preservação de diferenças individuais e variações favoráveis e a destruição de prejudiciais chamei de seleção natural ou sobrevivência do mais preparado. Quando Darwin fala das variações úteis ao homem, ele está se referindo ao processo de seleção artificial, amplamente utilizado pelos seres humanos para criar variedades de plantas, cães, gado, etc., com características consideradas úteis. Em seguida, ele observa que essas variações também podem se formar na natureza, na grande e complexa batalha da vida, numa referência à luta pela sobrevivência. E ao lembrar que nascem mais indivíduos do que podem sobreviver, ele está se valendo das ideias de Malthus. Na última frase do trecho acima, Darwin define seu conceito de seleção natural. Continuando, para Darwin, as mudanças ao longo das gerações são muito mais lentas quando ocorrem naturalmente do que quando provocadas pela seleção artificial. Diz ele em A Origem das Espécies, da mesma edição citada anteriormente. Como são fugazes os desejos e esforços dos homens. Como seu tempo é curto. Consequentemente, como serão pobres seus resultados, comparados com os acumulados pela natureza durante várias eras geológicas. Veja na figura aí abaixo um esquema de como a seleção natural promove uma mudança nas populações. Você pode observar na figura que a frequência de ratos de cor clara na população está aumentando ao longo das gerações e de ratos de cor escura diminuindo. Isso está acontecendo porque esse ambiente em particular, as corujas que se alimentam de ratos, localizam com maior facilidade os ratos de cor escura do que os ratos de cor clara, já que estes últimos, cuja cor se confunde com a cor do solo, ficam mais camuflados. Sob essas condições, no futuro, a população poderá ser formada apenas por ratos de cor clara. Então, olha aqui, a coruja, com o ratinho escuro. Aqui tem escuro e tem claro. Os escuros vão diminuindo e aumentando, ó. Olha aí, o claro no final. Veja agora como o conceito de seleção natural de Darwin explica a língua comprida do tamanduá. Lembra o que nós falamos, no início da aula passada? Em uma população inicial de tamanduás, alguns indivíduos possuem língua mais comprida que outros, e por isso tinham maiores chances de capturar insetos e, consequentemente, de sobreviver até a fase adulta e se reproduzir. Essa característica hereditária foi transmitida às gerações seguintes. Assim, o número de tamanduás com língua maior que a média aumentou ao longo das gerações,
o que significa que a frequência, né, o número relativo de animais de língua mais comprida, aumentou de maneira gradativa na população. Um outro exemplo interessante é a relação entre a orquídea da espécie Agracum sesquipedale, ó gente, que nomes, viu? E a mariposa da espécie Xantupã morgane. A partir dos seus estudos e observando essa orquídea, Darwin imaginou que deveria existir um inseto que tivesse uma estrutura bucal suficiente longa para alcançar o néctar dessa flor. Só depois de algum tempo, a mariposa adaptada a se alimentar do néctar dessa orquídea foi encontrada e descrita. Nesse caso, a ideia da seleção natural foi capaz de prever as características e a possível existência de um animal ainda não descoberto. Continuando, problemas com a teoria de Darwin. A teoria de Darwin é a seleção natural. Vamos lá. Darwin não sabia explicar como surgiam as variadas características entre os indivíduos de uma mesma espécie. Ele também não conseguiu explicar como essas variações eram transmitidas ao longo das gerações. O conceito de gene e o conceito de mutação não eram conhecidos na época. Por essa razão, Darwin não sabia como podiam surgir indivíduos com novas características. Darwin, assim como outros cientistas de sua época, desconhecia o trabalho de Mendel em genética ou não avaliou bem sua importância. Houve muita resistência na comunidade científica para aceitar a teoria da evolução por seleção natural. A falta de evidências sobre os mecanismos de hereditariedade comprometia sua credibilidade. Além disso, argumentava-se, por exemplo, que não era possível ver uma espécie se transformando em outra. No contexto da época, também era muito difícil para as pessoas aceitar que a própria espécie humana teria surgido por evolução a partir de outros animais. No ano de 1871, Darwin expôs com mais detalhes essa ideia. No livro A Descendência do Homem, Seleção em Relação ao Sexo, nas primeiras décadas do século XX, houve uma síntese entre as ideias de Darwin, as leis de Mendel e o conhecimento dos genes e das mutações, entre outras descobertas, que deu origem à teoria sintética da evolução, que será estudada no próximo capítulo. Gente, agora nós vamos para a atividade, né? Que é as questões 4 a 6. Olha elas aqui. Certo? Nós vamos responder uma questão, a questão 4, a 5 e a 6 é com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão 4. Sobre a observação dos animais e plantas da América do Sul, Darwin disse que tinha ficado muito impressionado com, olha aí, certos fatos na distribuição de seres que habitam a América do Sul e as relações geológicas do presente com os habitantes anteriores desse continente. Esses fatos parecem elucidar a origem das espécies. Por que observar espécies extintas fez com que Darwin pensasse na origem das espécies por evolução? Vocês lembram? Que os animais, né, que ele encontrou lá, os fósseis que ele encontrou eram muito parecidos com os animais atuais, né? O que eles foram encontrados, né, naquela época. Então, qual seria a explicação? Porque observar espécies extintas fez com que Darwin pensasse na origem das espécies por evolução. Vamos lá? Os fósseis das espécies extintas indicavam que as espécies atuais teriam evoluído das espécies ancestrais, né? Então, eles eram muito parecidos. Lembram lá do tatu, do bicho preguiça? Eram parecidos com os atuais, né? Então, e eles viviam no mesmo lugar. A questão 5 e a 6 é com vocês, tá bom? Então, boa sorte, bom trabalho. Na próxima semana, a gente se reencontra para a nossa próxima aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos.